Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e falarei neste vídeo a respeito de trechos da entrevista que João Dória deu à Rádio O Povo CBN no dia 23 de julho, em que lá ele falou sobre Bolsonaro, sobre Lula e também sobre uma aproximação ou, digamos, uma aliança com Ciro Gomes para as eleições de 2022. Mas antes de falar de tudo isso, eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ativa aí as notificações e, se gostar do vídeo, deixa o seu like. Meus amigos, eu ouvi toda a entrevista ali que o Dória concedeu e fica claro que na concepção dele de agora para 2022, ele vai ser sim candidato a presidente da República. Deixou claro que o seu candidato à sucessão é o seu vice, Rodrigo Garcia, que o próprio Dória manobrou e ele disse que isso é algo normal, que o DEM perdeu 3 Rodrigos, o Maia, o Pacheco, ele já conta como, de fato, saído do DEM, e também o Garcia. E que faz parte da política e tal, realmente faz parte, mas isso gerou um atrito muito grande entre o PSDB e o DEM. E sim, ele já fala então no Rodrigo Garcia, o seu vice, como seu natural sucessor para o governo do estado de São Paulo. E ele, claro, se coloca como pré-candidato a presidente, isso fica claríssimo. Disse que reconhece a sua necessidade, como foi apontado por Fernando Henrique Cardoso, de ser mais conhecido fora do estado de São Paulo. O que ele não disse é como que ele vai fazer para encarar, porque dentro do seu próprio estado ele tem uma rejeição altíssima, e mesmo que ele próprio tentasse a reeleição, seria algo muito difícil. Claro que tudo pode mudar daqui até as eleições, ele tem o ativo da vacina, enfim, ele até levantou ali algumas virtudes, digamos assim, do seu governo, e ele pode sim reverter esse quadro caso resolva tentar a reeleição. Mas mesmo para isso ele não terá vida fácil, que dirá então em relação à tentativa para ser aí o presidente da República. Disse que vai fazer de tudo para vencer as prévias ali contra Eduardo Leite, Tasso e Arthur Vigílio, inclusive levantando a questão de que ele venceu as prévias para a prefeitura em 2016 e venceu as prévias dentro do PSDB para ser o candidato a governador em 2018. Em relação a Lula e Bolsonaro, ele, de certa forma, criticou os dois. Disse estar profundamente arrependido do apoio que deu a Bolsonaro no segundo turno, disse que errou como milhões de brasileiros erraram. Veja um detalhe, a justificativa que ele dá. Isso aqui é importante para a gente entender, porque o que o Dória fala sobre ele, eu não quero nem dizer se é verdade ou mentira, eu não quero avaliar isso, de certa forma é o que muita gente acreditou na ocasião. Diz ele: acreditei nas propostas de um governo liberal e anticorrupção. Ele, Bolsonaro, conseguiu a proeza de ter 4 ministros da educação e 4 ministros da saúde, e todos produzindo péssimos efeitos. Quando ele coloca todos aqui, ele inclui certamente o Mandetta. Então mostra que, de fato, me parece que DEM e PSDB não tem grandes chances de caminharem juntos em 2022, que ele poderia dizer, olha, com exceção do Mandetta, todos os outros produziram péssimos efeitos. Mas não, ele meio que generaliza, pode ter sido um deslize aqui na fala também. Vamos acompanhar daqui para frente como é que fica essa possibilidade Dória-Mandetta 2022, o que até pouco tempo atrás seria algo natural, porque o DEM sempre esteve com o PSDB nas eleições para presidente da República. Então é bom a gente destacar isso. Inclusive no antigo PFL, indicando o Marco Maciel, vice do Fernando Henrique Cardoso. E ele também criticou a questão do Lula, dizendo que Lula não é renovação. Ele já cumpriu 8 anos de mandato. Nem sequer devia disputar novamente o mandato de presidência da República. Lula foi autorizado a disputar, mas não inocentado das acusações que pesam sobre ele. Dória não está errado. Que o Lula agora tenta posar de inocente. Até que se prove o contrário, todo mundo é inocente, tudo bem. Mas a ideia é que ele quer dizer que ele foi inocentado, e não é. Apenas foi visto, olha, o juiz te julgou, foi considerado suspeito, e agora o pessoal percebeu que não deveria ter sido julgado em Curitiba, mas em Brasília, né? Isso depois aí de tanto tempo. É isso que aconteceu. Mas Lula é inocente porque não foi ainda condenado, mas ele não foi inocentado em relação a vários dos processos que pesam sobre ele. E quanto a dizer que Lula não é renovação, claro, Lula teve a sua oportunidade, 8 anos, elegeu a Dilma, o Temer, e assim, dizer que não deveria disputar novamente, claro que todo mundo tem o direito de concorrer,
Mas levando para o lado do bom senso, ele deveria dizer assim, o Lula deveria ter essa grandeza, falar, olha, chega, né? Dei minha contribuição, eu não quero apoiar o Ciro, não quero apoiar Aldo Rebelo, que de certa forma são do campo progressista, de centro-esquerda, vou apoiar o Flávio Dino, sei lá, vou apoiar outro candidato, Rui Costa, Jacques Wagner, enfim. Lula poderia ter essa grandeza de renovar o quadro, né, de lideranças do PT, mas a história está aí para nos mostrar que se o Lula não tem preocupação é com renovação. Tanto é que ele é o candidato agora de 2022, o mesmo de 89 do PT. 33 anos depois, ele continua candidato. Sobre a aproximação com Ciro Gomes, abre aspas para João Dória. Ciro tem uma trajetória e biografia política significativa, como ex-governador, ex-ministro, ex-deputado federal, inclusive no meu partido, convidado pelo então senador Tasso. Todas as forças democráticas que possam construir um projeto para o Brasil distante dos extremos, da extrema-direita e extrema-esquerda, devem ter esse discernimento, humildade e capacidade de somarem força. Estou aberto ao diálogo com o ex-ministro Ciro Gomes. Disse então ele em relação ao pedetista. Aqui é bom a gente fazer uma pequena pontuação. PT não é nem de longe extrema-esquerda. Na verdade, o PT, eu acho que o Brizola definiu muito bem, é um partido que cacareja para a esquerda, mas bota ovos para a direita. Se auto-intitula progressista de esquerda, mas quando no poder adotou muitas práticas que qualquer governo de direita adotaria sem nenhum tipo de problema. Tanto é que o modelo econômico que Lula e Dilma manteve vigente foi o mesmo de Fernando Henrique, o mesmo de Temer, o mesmo de Paulo Guedes. Ah, quer dizer que os governos foram iguais? É claro e óbvio que não. Lula e Dilma tiveram uma preocupação social maior, mas isso só não define se um partido é de esquerda ou se ele é de direita. Tanto é que Bolsonaro agora vai aumentar o Bolsa Família. Dizem que para em torno de R$300. Aí eu vou falar que o Bolsonaro, por conta disso, é de esquerda? Então é assim, não é um detalhezinho ou outro que define alguém, mas se tem um detalhe importante aqui é que o Lula não é de extrema esquerda. Isso quer dizer que o Lula parte para ser alguém que deve ser admitido por todos nós por conta disso? Não. Lula é um democrata, respeitou o rito enquanto esteve no poder, mas eu sou contra a candidatura do Lula nessa altura do campeonato por outro motivo, e não por ele ser de extrema esquerda. É uma pequena ponderação que eu faço em relação à fala do Dória, que extremamente elogiosa em relação ao Ciro. Os dois têm divergências, né, de longa data, não é de hoje. Enfim, não vou entrar nesses detalhes aqui agora, mas é importante destacar que o Ciro não é mais um mero coadjuvante no cenário político, como muita gente imagina. A petezada fica tentando interditar o debate, falando em Paris, Ciro é 5%, Ciro 6%, mas quem está de fato vivenciando a política hoje tem que considerar sim a importância de Ciro Gomes para 2022. O próprio Tasso Gereissati, recentemente, eu gravei um vídeo sobre isso, defende uma aproximação do PSDB com o Ciro, porque ele inclui Ciro dentro desse que ele chama até de centro. Claro, muita gente pode achar, não, mas eu acho que o Ciro é de centro-esquerda. O próprio Ciro se define de centro-esquerda. Mas se alguém quer colocar o Ciro como centro, como centro-direita, problema de quem assim o enxerga. O Bruno Araújo, do partido presidente do PSDB, partido Dória, já diz abertamente que o partido pode sim abrir mão em 2022 em busca de uma candidatura mais viável. Aécio Neves, que com todas as contradições, com todos os erros, mas é um nome importante dentro do partido, e aqui eu não faço juízo de valor, não quero analisar a história do Aécio e nem o que ele fez de bom ou de ruim, mas o Aécio dentro do partido é uma voz importante e também defende, inclusive, que o Dória nem candidato seja. Então, se de um lado a gente tem o Ciro resolvido com a questão partidária, com militância, fazendo vídeo, já em campanha, claramente errando, acertando, o Dória nem tem a sua vida partidária resolvida. Agora, o elogio que o Dória faz, e aí a matéria tenta colocar como aliança, eu acho muito difícil aliança. Se o PSDB quiser apoiar o Ciro, tudo bem, apoio, qualquer um é bem-vindo. Mas aliança aí tem que ser em torno de quê? Porque Ciro e Dória, e Ciro e o PSDB de hoje, pensam muito diferente em relação a vários assuntos.
O PSDB apoiou todas essas reformas que o Ciro disse na data que seriam prejudiciais e o tempo está mostrando que o Ciro estava certo. A trabalhista, da Previdência, o teto dos gastos. Então as ideias econômicas do Ciro e do PSDB/Dória são muito diferentes. Então a única solução era se o PSDB voltasse para suas origens, sendo de fato um partido social, democrata, e abandonasse esse liberalismo primitivo em que muita gente já abandonou, está mofado, está defasado, está provado que não sustenta num país como o Brasil. Na verdade, assim, os países que defendem assim, é liberalismo para os outros e protecionismo para nós, né? Mais ou menos isso. Então, o que o Ciro defende do ponto de vista econômico é muito diferente do que o Dória e o PSDB defendem. Então, precisaria deles fazer aí uma reavaliação interna para aí sim, eu acredito, falar em aliança. Caso contrário, o que o PSDB pode fazer com o Ciro é um apoio. Se eu acredito nisso, olha, sendo muito sincero, baseado nessas diferenças de visão econômica, eu acho difícil. Mas nós temos vários sinais, como eu disse aqui, Tasso, Bruno Araújo, Aécio, que podem dificultar a vida do Dória dentro do PSDB. E lá na frente, mas bem lá na frente, talvez, olha o que eu estou colocando aqui, alguns partidos, dentre eles o PSDB, apoiaram o Ciro não porque gostam das ideias econômicas do Ciro, mas é por ver nelas a única alternativa para a gente, de fato, sair dessa polarização odienta com Bolsonaro e Lula, que, de fato, na minha visão, acho que precisa ser superado, que o Brasil, mesmo que Lula ganhe, claro, Lula é muito melhor que Bolsonaro, eu acho que nós precisamos de uma pacificação e Lula não conseguiria fazer isso. Claro que não basta também buscar só uma vitória para o Bolsonaro, o que colocaremos no lugar? E aí é onde entra o projeto que o Ciro defende e que esse projeto precisaria ser defendido por muitos outros que neste momento necessitariam ter-se um pouco mais de humildade e reconhecer, poxa, esse modelo que nós defendemos está esgotado, deu, chega, vamos apoiar um projeto nacional de desenvolvimento. Eu espero, embora não acredite muito nisso, que os atores, os agentes políticos tenham a grandeza de reconhecer isso. Alguns sinais aqui e ali a gente anda tendo, mas aí eu vou deixar um pouco para frente, a gente vai analisando com calma, sem criar muita expectativa, mas assim, impossível o PSDB ir com o Ciro? Impossível nada é em política. Mas hoje eu digo que é muito difícil, porque o Dória, pelo que eu vi e ouvi, quer muito ser presidente. Bom, meus amigos, um detalhe importante é assim, quem está disposto a receber o apoio tem que estar disposto eventualmente a apoiar. Essa acaba sendo uma regra ali entre os partidos e tudo mais. Agora, cá entre nós, se o Ciro retira a sua candidatura, o beneficiado mais diretamente disso seria Lula. E aí talvez sim ele ficaria com ainda mais chances de ganhar no primeiro turno, isso no retrato que temos hoje. Agora, se o Ciro mantém a sua candidatura para impedir a vitória de Lula no primeiro turno, os outros partidos e candidatos terão menos espaço para atrair votos, já que o Ciro tem um eleitorado muito fiel. Então, meus amigos, se a vida do Ciro não está fácil para 2022, aqueles que estão atrás do Ciro e com mais rejeição do que ele, como é o caso do Dória, está muito mais complicada. Vamos observar quais serão os próximos movimentos. Qualquer novidade a gente traz aqui no canal para vocês. Valeu, pessoal, até o próximo vídeo aqui no Politizando.